Boa noite a todos, sejam bem-vindos, pessoal. Sexta-feira, 11 de outubro. Amanhã é feriado, hein? Sextou, né? Sextou, amanhã é feriado. Amanhã nós temos feriado, né? Amanhã, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Amanhã o que não falta é gastar, né? Quem tem filho pequeno já pediu presente? Ah, aqui tem, eu já dei os meus já. Hoje ganhou da Fazenda também, presente da Fazenda. Saiu bom demais. As minhas já ganharam também, porque já pediram horrores. Olho da cara. Cada uma facada diferente. Porque uma entrando na adolescência, a outra já adolescente. Tenho certeza que deve ter celular na história. Não, celular ela já tem. Agora é meio é maquiagem, é. Ai, meu Deus. As minhas, tudo que vê naqueles anúncios lá que tem no YouTube, naqueles trem que elas ficam assistindo, tudo que vê quer, de brinquedo. As minhas. Dia inteirinho no YouTube, vendo trem no TikTok, vendo YouTube e quer fazer. Quer tudo do que esse trem. Nossa Senhora. Então, pessoal, sexta-feira, 11 de outubro, né? Amanhã é um feriado. Semana que vem, semana cheia. Pessoal, semana que vem, a priori, teremos aula dia 15. Eu trabalho também na Escola do Futuro. Na Escola do Futuro é feriado. Eu não sei se o Cotec vai utilizar esse recurso também. Até Do Dia agora, dos Professores? isso. Sim. Então, o Cotec eu não sei se ele vai seguir esse mesmo raciocínio. Então, eu não sei. Então, até depois eu vou entrar em contato para ter certeza do dia 15. 14, certeza que nós temos aulas, tá bom, pessoal? Então, Ok. semana que vem nós temos aula 14, 15, 16 e 18. Professor, eu mandei mais cedo no seu privado que estava sem energia e eles tinham ligado o gerador. Uhum. Porém, a energia voltou, mas começou a chover de novo. Qualquer coisa eu sumia por causa da energia. Não, tem problema não. Eu fui avisado já. E outra coisa, gente, nós sabemos que boa parte de vocês moram na zona rural, né, na parte das fazendas. Então, eu já sei sobre isso. Eu fico no pé para todo mundo participar, pessoal, porque tem muita gente que só está fazendo atividade. E o foco do curso não era só fazer atividade. Então, era também estar participando das aulas, nem que fosse um pouco, para ter direito, o certificado. Ah, mas eu não participou, fiz atividade, eu não pego o certificado? Pega. Só que eu queria que tivesse Principalmente que as aulas são gravadas, eu preferia que tivesse mais gente, né? Para poder mostrar para a direção, para a coordenação, que o curso online, ele é um curso vantajoso, porque na hora que o público é muito pequeno, como já falei para vocês bem no início das nossas aulas, que nós não tivemos aulas online esse ano. Começou agora em setembro. Então, quer dizer, pode ser que eles acham a quantidade baixa e resolvem extinguir. E Eu lembro mesmo que no começo do ano eu procurei, porque eu queria fazer mais cursos e eles falou que não estava fazendo. Aí eu imaginei que era por esse motivo mesmo. Acaba então, que atrapalha também, né? Um professor disponibilizar o horário para poucos alunos aparecer, não compensa, né? eu gostaria que vocês depois questionassem, entrassem no grupo e falassem. Entendeu? Porque nós sabemos que tem gente aqui que estuda à noite. Nós sabemos. Uhum. Só que acontece, não é todos. Mas o que acontece? Como eu falo, eu não posso participar da aula toda. Primeiramente, pessoal, nós fazemos praticamente uma hora e meia de aula só. Então dá para se organizar. Dá para se organizar. Eu não posso participar todos os dias, mas pelo menos mostre que estão participando um pouquinho, nem que seja 10, 15, 20 minutos, para mostrar
que durante a aula houve entradas e saídas de aluno. Do mesmo jeito que a gente precisa manter interessado, a escola também precisa ver o interesse da gente, né? A escola tem as metas. Então quando tem essas metas. ah, e olha que é o seguinte, você viu que eu postei hoje no grupo várias vezes. Ainda tem 5 alunos que não entregaram atividade. Então, eu preciso de uma maior assiduidade por parte de todos. Porque, exemplo, a primeira atividade, nós já tivemos 22 pessoas que já entregaram. A segunda atividade, também alcançamos 22. Ah, professor, mas são os mesmos. Pior que não. Se vocês olharem a planilha, teve 2 alunos que fez a 1 e não fez a 2. E vice-versa. Então, a priori, é para ter já 24 ou 25 alunos com atividades prontas. Que fez uma e não fez a outra. E desde o do início avisou, né, que ia esperar até o meio-dia do próximo dia e tá esperando mais do que isso, né? Bem mais. Na verdade, eu estou demorando demais fechar. Para quê? Sim. Para poder ter um maior índice de alunos com entrega de atividades. Então, você pode ver que na hora que eu postei o link, antes de entrar, eu mandei a lista de quem está devendo. E ainda hoje eu vou mandar mensagem no privado dessas 5 pessoas. Porque eu preciso organizar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Segunda-feira, a atividade 1 e a atividade 2 vai estar fechada. Então, e o pior é que o aluno que não faz a 1 e a 2 e faz as outras, praticamente já não consegue alcançar a nota. Então, eu preciso de uma maior participação das entregas, atividades. Lembrando, pessoal, que as atividades, a maioria das questões, eu não coloquei como... Mas a visão de vocês, a análise de vocês, ou seja, então quando vocês fazem a análise de vocês, eu tenho que entender o ponto de vista de vocês. Então não há certo nem errada. Agora, quando eu coloco perguntas normais, aí sim, mas, por exemplo, atividade 3 de hoje. Se vocês pegarem o material que eu postei, vocês acham tranquilamente as 3 questões. Ok, pessoal? Então, eu preciso de uma maior rapidez na entrega das atividades. Pessoal, então, entrou mais alguns alunos, né? Nós estamos com 4, 8, 10 alunos. Pessoal, posso mirar no grupo lá que só temos 10 alunos presentes. Por favor. Então, pessoal, a nossa aula de hoje... Alguém leu o material? Eu dei uma passada de olho lá, agorinha, que tava meio corrido fazendo janta pras meninas aqui, mas eu dei uma passada de olho. O problema é que é meio corrido, né? Professor, eu acabei de chegar em casa, ainda não li, mas já vou ler. Não, tranquilo, pessoal, eu entendo. Eu tô no serviço, professor, não tem como ler agora, não. Não, tranquilo. Dá pra... Então, pessoal, hoje na nossa terceira aula de indicadores, né? Indicadores de recursos humanos, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão sistêmica, né? E a integração dos processos. Se repararam, pessoal, que o conteúdo basicamente é quase a mesma coisa. Ele vai acrescentando um pouquinho a cada aula. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é uma visão sistêmica do recursos humanos. Como que ele funciona? Lembrando que ele é a capacidade de enxergar como um todo o funcionamento, a política e as tomadas de decisões dos recursos humanos. Ou seja, é a forma que ele permite a ingerir as estratégias, as metas e o desempenho
dos, da, da equipe diretiva, né? Que são os diretores, supervisores, coordenadores, e a parte da mão de obra qualificada, que são as pessoas que trabalham na instituição. Por exemplo, olhar, observar se vai tomar uma decisão aqui agora, se vai afetar outro setor, ou se a decisão for para afetar todos os setores e não afetar nenhum. É mais ou menos isso? Isso, porque é o seguinte, que quando a instituição tem uma visão de crescimento, a visão de crescimento tem que partir de vários aspectos. Por exemplo, vamos supor que eu abri uma loja, um supermercado. Aí, eu quero abrir a minha segunda unidade, meu segundo supermercado. Quando eu vou abrir o segundo supermercado, além da estrutura, do maquinário, tem também a parte de contratação. Eu tenho que analisar se eu consigo reorganizar a parte dos trabalhadores, se eu consigo puxar um pouco para essa nova unidade, ou se eu preciso contratar todos novos. Preciso organizar tudo. E qual é o impacto que eu vou ter de estrutura e financeiro com essa nova loja? O recurso humano, a parte humana. Nós sabemos, falamos ontem, que o gasto ele é quase a metade do ganho de um funcionário. Ou seja, se um funcionário ganha 1.000, quase R$ 500 é de impostos. Ou seja, já não vai para 1.000, vai para 1.500. Aí junta a parte da estrutura, que nós sabemos que não é barato. Aí tem que analisar, essa estratégia, será que é vantajoso? Será que a instituição consegue manter? Porque eu não sei se vocês sabem que quando nós montamos uma empresa, nós temos que ter dinheiro, estrutura, para pelo menos um ano. Sem pensar ganhar. Eu vi num curso mesmo que eu fiz que tem que ter um capital pelo menos para um ano, garantido de pelo menos um ano. Porque tem os gastos. Você não pode tirar dinheiro da parte de divulgação, da parte de marketing, da parte de comprar a matéria-prima, que é os produtos, para pagar funcionário. Porque o marketing gera pessoas que comprar. E como é que eu vou investir no marketing se eu não tenho dinheiro para comprar os produtos? Então eu preciso ter esse capital de giro por um período de pelo menos 12 meses. Aí, pessoal, que vem as suas características. Precisamos mapear o que a empresa tem de capacidade de crescimento. O que eu preciso estimular? Qual o treinamento que eu preciso ter nessa empresa com nossos funcionários? Não sei se vocês sabem, as grandes empresas, as grandes lojas, eles contratam, por exemplo, vamos pôr aqui, por exemplo, na minha casa aqui. Eu moro numa região que tem alguns condomínios fechados. Por exemplo, eu moro a 10 quilômetros, uns 13 quilômetros da BR-153 e estou mais ou menos a uns 7 quilômetros da BR-060. Então eu estou praticamente no meio das duas BRs federais. E nessas BRs federais tem pelo menos num raio de 8 quilômetros para lá e 8 para cá,
aproximadamente uns 4 a 6 atacadão. É muita coisa, hein? Então, por exemplo, então o que acontece? E eles estavam construindo mais. A mais ou menos uns 4 quilômetros da minha casa tem um atacadão chamado Dia a Dia. E pra cá, pro rumo aqui de você da câmara aqui, e pra cá abriu uma outra, que é mais ou menos uns 7 quilômetros. Aqui é uns 4 e pra cá uns 7. Então você pode ver que são perto. O que acontece? Eles construíram a segunda unidade deles, da região, porque eles têm mais unidades. E nesse período, eles contrataram os funcionários que iriam trabalhar nessa nova unidade. Só que esses novos funcionários que foram contratados, eles ficaram um tempo na outra unidade mais próxima. Para quê? Conhecer a forma de trabalho. Conhecer como que a empresa funciona. Final das contas, a de 7 quilômetros abriu. Eu só fazia compra nessa de 4. Essa que abriu de 7 quilômetros, ela é mais completa. E todo mês eu faço compra onde? No de 7 quilômetros. Mesmo tendo uma mais próxima da minha casa de 4 quilômetros. Porque eles prepararam bem. O que tinha de errado, que não era bom nessa unidade, eles tentaram não pôr na outra. Ou seja, eles fizeram uma forma, o departamento de RH, treinamento, aonde eles identificaram o quê? Alguns erros que a outra unidade tinha, que a outra não pode ter. Só nesse cantinho que eu falei para vocês, nós temos 2 atacadão dia a dia. Tem na cidade de vocês? Não, aqui tem um Costa, o Atacadão, Açaí. Eu acho que de Atacadão, acho que é só esses. Certo. Então, tem dois dia a dia. A 1 quilômetro da minha casa tem um Costa. Aqui em Rio Verde, Ah, aqui em Rio Verde tem um atacadão. então, o que acontece? A 1 quilômetro tem um Costa. A 4 quilômetros tem um dia a dia. De frente, o outro Costa que abriu, o atacadão dia a dia que abriu de 7 quilômetros, tem um atacadão, né, que era antigo Carrefour, né? Mais pra frente um pouquinho, tem aquele que era do Extra, que você acabou de falar agora. Você falou que tinha o Costa, Atacadão e qual que é o outro? Aqui é o Açaí, Açaí. o Atacadão. Aí tem o Açaí também? Aonde que é o de 4 quilômetros, mais uns 3 quilômetros tem um Açaí. E pra cá, depois do dia a dia e do Atacadão, né, que é a Tic Refor, mais uns 4 quilômetros pra frente tem um outro Açaí. Então, olha pra vocês Eita. verem. Olha o tanto de atacadão que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu te falei. Aí fora tem outros, tem o Bretas, né? Que tem Isso num raio de 8 quilômetros, mais ou menos. mais ou menos. Esse aqui só aqui próximo. Então tem muitos outros. Então pessoal, o que acontece? Eu creio que deve ter diminuído bastante as vendas nesse outro dia a dia. E agora o outro vive lotado. Por quê? A forma, a organização é melhor. Isso, o que fez essa diferença? Treinamento. Com certeza o treinamento deve ter feito essa vantagem. Aonde você também vai olhar? O nível de inteligência emocional, a empatia, hoje o interesse do colaborador.
o nível de atualização, o quanto quem está sendo contratado conhece do negócio, da empresa, as habilidades de relacionamento interpessoal, metas, estratégia, riscos e tomada de decisão. Olha, pessoal, tanto de pontos importantes que um RH tem, que tem que ficar atento. Então, deixa eu voltar um pouquinho lá. Olha o tanto de trabalho que eles precisam. Por exemplo, vocês concordam comigo que é um risco ter construído um atacadão de frente e outro? É um risco. Ou seja, um poderia derrubar o outro. É igual aqui em Rio Verde, o açaí e o atacadão é um do lado do outro. Então, o que acontece? Você pode fazer uma lista e num olhar, ir lá no outro olhar e analisar qual que é mais em conta comprar um. Eu já fiz isso. Tanto que no outro eu já nem entro mais. Qual que você não entra mais? No açaí. Eu acho que ele tem menos. Como é que fala? Menos produtos. De diferença de marca, essas coisas. No outro a gente tem mais opção. No atacadão eu acho que tem mais opção. Ok. Então, esses pontos citados aqui, ele é muito importante. Por exemplo, um ponto muito cruel, principalmente no atacadão um atacadão, a empatia. Olha para vocês verem, eu moro a 1 km do Costa e nunca fiz compra lá. O Costa daqui eu fui nele uma vez também, eu não voltei mais. Ou seja, claro que tem algumas coisas lá que eu acho barato, mas eu acho que no geral não é. Então, e outra coisa, talvez também pode ter sido o atendimento, alguma coisa que não chamou atenção. São pequenos detalhes que as pessoas, quando falam em fazer, por exemplo, nós estamos falando de compras, né? Que chama atenção. Realmente, se a Qualidade, gente entrar num lugar, se eu for bem recebido, a gente vai voltar, né? qualidade, organização, por exemplo, isso chama atenção. Eu gosto de ter opção para me escolher. Uhum. Eu acho que é muito necessário no supermercado a gente ter opção, porque cada um gosta de uma coisa diferente dentro de casa. A gente sabe o que a gente gosta dentro da casa da gente. Então a gente tem que ter opção para escolher, né? Com certeza. Aí, pessoal, nós temos os objetivos da visão sistêmica. Ou seja, toda pessoa que entende toda pessoa que entende o que é e desenvolve a visão sistêmica consegue bons resultados não só nos negócios, mas também no âmbito pessoal. Um dos objetivos dessa forma é olhar o mundo. Por exemplo, vocês lembram que uma vez eu falei para vocês que a pessoa que se qualifica, ele consegue conversar com as pessoas qualquer assunto? Muita gente não gosta de fazer qualificação. Muita gente não gosta de fazer qualificação, mas não sabe o que está perdendo. Eu acho que a faculdade, eu acho que ela vai muito a fundo de tudo. Agora, o curso de qualificação, capacitação, vai nos detalhes, onde do dia a dia ali, das coisas do dia a dia. Eu acho que complementa muito. Tem que ser naquela parte, como se fosse tocar naquela ferida. Isso. Aquela coisa que faz você lembrar, você pensar. Hoje mesmo, por exemplo, eu vi um anúncio da faculdade de Rio Verde. Estava falando hoje que eles têm 10 cursos. Olha para vocês verem.
São pontos que chamam a atenção. Ah, um desses objetivos é analisar o contexto em que está inserido. Esse dia eu recebi uma proposta de uma indicação, uma faculdade totalmente gratuita, era alguma coisa assim. Eu vou ver se eu tenho a mensagem ainda. Eu não lembro se eu apaguei. Só que o problema era que precisava de, se eu não me engano, era de 15 em 15 dias, tinha uma aula presencial. Só que como eu moro na fazenda, nunca é garantido que vai dar certo de eu ir nesse dia, né? Aí foi onde eu perdi a oportunidade. Mas eu queria, viu? Posso falar uma coisa? Hum. Você podia ter ido. Podia, mas pô, meu medo é entrar e depois eu não poder cumprir com a minha responsabilidade. É porque ele é uma graduação EAD. Isso. A graduação EAD, ela tem 20% presencial e 80% é a plataforma Moodle. Esses 20%, eles são os sábados quinzenais. Se você não conseguir ficar o período todo, você poderia ficar só um período que você não reprovaria. Sabia disso? Não, não sabia. Se você não pudesse ficar o período inteiro, os dois, manhã e à tarde, se ficasse só um período, você já consegue a aprovação. Pois é, eu não sabia. Aí eu fiquei com medo de pegar essa responsabilidade e depois eu não consegui cumprir. Então, Aí eu acho que é mais frustrante. Então, tenta ver a mensagem, ver se consegue ainda. Agora, da próxima vez, você já sabe, Karine. Verdade, já tem um tempinho. Eu não sei se tá valendo ainda, mas já tem um tempinho. Então, tenta. Mas seria muito bom. Deixa eu explicar, porque eu sou supervisor do EAD. Uhum. Então, o que acontece? É 80% presencial. Quando você tá no EAD, você alcança frequência, porque a frequência é 75%. Se você faz todas as tarefas da plataforma Moodle, você já alcançou 80%. Concorda comigo? Concorda? Caiu? Meu celular travou. Assim. Então, quando você é 80 presencial e 20 online, 20 presencial e 80 online. Se você faz todas as tarefas da plataforma Moodle, você já alcançou os 80%. Então, você não reprova por frequência. Você reprova por nota. Ah, sim. Porque a plataforma, porque a nota, ele vale, muitas das vezes, tem de 3 a 4 notas. Então, se você tem 4 notas e você tirou nota máxima nas atividades da plataforma Moodle, 4 notas dividido, você tirou 10 em tudo, dividido por 4, o máximo que você chega a 5. Aí você vai Que é a média. Aí a média é 6. Ah, sim. Aí o que acontece? O que os tutores do EA fazem? Eles fazem uma atividade avaliativa na primeira parte do dia e uma outra atividade na segunda parte do dia. Se você faz a primeira parte ou da manhã ou da tarde, você já não vai ter mais 20, vai ser 30 de 40. 30 de 40, você já vai ter uma média até 75. Já é alguma coisa, aí né? você já alcança a média, que é 60. Aham. Ou seja, Não, eu não sabia, porque eu recebi pelo WhatsApp, né? Eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp, porque fazenda também não tem como ligação. Aí a gente não tem como tirar as dúvidas, né, do jeito que a gente quer. Aí eu não sabia que funcionava assim. aí tem uma outra coisa. O aluno que não pode ir presencial. Ô, gente, por que eu vou falar isso? Quando o aluno vai presencial, ele fica de recuperação. Aham. Aí tem uma prova que ele faz. Ah, Aí ele faz a sim. prova, passou. Então, no caso, por exemplo, eu não posso ir em todas as aulas presenciais. Eu falto pelo menos a metade, por exemplo.
Depois na recuperação eu faço a prova e se eu conseguir a nota da prova, tranquilo. Tranquilo. Ah, sim, não, então é mais fácil aí. Então, Tá vendo que é bom tirar dúvida? eu tenho muitos alunos que estão fazendo o TCC dessa forma, que eu nunca nem vi. Pois é, olha aí, eu não sabia, eu achei que tinha aqui de todo jeito, então não resolvia. Uhum, não precisa em todas não. Muito bom. Eu vou procurar se eu ainda tenho a mensagem ainda, E entra em contato. aí vou entrar em contato para ver. Uhum, pelo menos para poder entrar na próxima turma. Isso, aham. Qual curso que Nossa, era? muito obrigada. Eu tenho que olhar aqui, se eu não me engano, eu acho que tinha administração, se eu não me engano. Uhum. Contribuir para a inovação. Proporcionar clareza sobre os negócios. Apoiar nas definições de metas. Vocês lembram quando eu falei para vocês que, ó, estava falando de graduação, na nossa primeira aula, eu falei que eu perguntei qual era a idade, aí eu falei assim, ó, quem é muito jovem não compensa fazer o EAD, e sim o presencial. Quando eu falei isso para vocês aquele dia, eu sou graduado em uma das minhas graduações é matemática. A matemática eu fiz foi EAD. O que acontece? Eu fazia todas as atividades na plataforma, eu organizava, fazia todas as atividades, aí eu ia lá só para fazer as provas. Eu nem tinha essa aula dia de sábado. Eu só ia para fazer as provas. Por que eu resolvi fazer esse curso EAD? Porque eu já dava aula de matemática, por ser formado em computação, e boa parte das matérias de computação também tinha com a matemática. Então eu aproveitei grade. Então, foi por isso que eu resolvi fazer a matemática no EAD. E um interessante, pessoal, não sei se vocês sabem, no currículo não vem falando que as aulas foi EAD. Ou no diploma. Ah, sim, então não fala, só fala que foi as aulas completas, quantidade de horas. Isso. Ele não fala que você fez. Por exemplo, eu fiz matemática na faculdade de Anhanguera. A Anhanguera, ela é de Mato Grosso. Então, eu só ia nos polos fazer as provas. Então, é bem tranquilo. Então, pessoal, esses são os objetivos. Alguns objetivos. Também melhorar os processos, colaborar formar sistemas mais resilientes e promover a aceleração do crescimento das empresas. Pessoal, eu já trabalhei numa empresa aqui em Goiânia, não sei se você já viu falar, Hightech Informática. Não. Já foi uma das grandes em Goiânia, já foi uma das grandes. Só que o que aconteceu? Eles tinham uma loja no Jardim América, até lá perto do Goiânia Shopping, e de repente, do nada, eles criaram um departamento de marketing e de recursos humanos. Eles resolveram expandir, abrir 4 lojas em Goiânia. Montaram as 4, mas não tinha capital de giro. Eles não tinham estrutura para ficar aquele período na empresa, sem usar o gasto, o dinheiro. Aí eles fizeram uma coisinha errada. Começaram a comprar coisas sem nota. O que aconteceu? A Receita Federal caiu matando em cima. Quase que fecharam. Só que hoje eles não têm. Ainda paga multa, né? Que ainda fica pior, né? Eles não têm hoje preços como antigamente. Eu trabalhei lá, saí de lá e ainda continuei comprando lá com eles. Apesar que ultimamente eu não mexo mais com assistência técnica. Muito raro eu mexer com assistência técnica de computadores.
mas nem sei mais, nem faço mais cotação de preço mais com eles. Os 3 conceitos do pensamento sistêmico. Os elementos, que relacionam-se às pessoas que integram o sistema. As interconexões, são as regras da empresa, e o que pode fazer e o que não pode. E o propósito é o motivo pelo qual a organização existe e se mantém. Parece muito com aquele... Vocês já viu... Vocês alguma vez acessaram um site de alguma empresa na internet? Aí põe lá quem é a empresa. Aí tem lá a visão da empresa. Então, Não reparei não. se vocês acessarem qualquer site, escola, instituição, eles têm lá quem somos, quem sou eu, sobre a empresa. Tipo uma biografia. Isso. Aí lá eles vão falar o quê? Esses 3 termos, porém, com palavras mais abertas, mais que as pessoas entendam com uma maior facilidade. Porque se a gente falar elementos, interconexão e propósito, a pessoa em si não vai entender o que é. Aí a pessoa que já entende um pouquinho de RH que vai entender o que são esses 3. Mas lá nessa site, a visão, como começou, como surgiu. Por exemplo, aqui em Goiânia, quem já veio em Goiânia, já foi alguma vez no Hiper Moreira? Ou já viu falar? Eu já fui lá, professor. Qual que é o nome? Moreira, Hiper Moreira. Não. O Hiper Moreira fica no setor Coimbra. É muito grande. Parece um shopping. Agora deu uma diminuída, agora que eles dividiram um pedaço lá. Mas, por exemplo, na entrada, tinha, né? Agora não sei se tem ainda. Na entrada, tinha painéis mostrando desde que quando começou. Começou um armazenzinho bem pequenininho, né? Eu vi as fotos Você quando lembra, eu fui né? lá. Eu lembro, aham. Então o que acontece? Eu conheço, eu acho que foi da terceira foto, que lá, quem lembra das fotos, acho que foi da terceira, que era um sobrado. Aí era um sobrado e de repente eles compraram tudo. Eles compraram a quadra inteira, pessoal. E é tanto que eles Mas compraram... foi rápido? Com o tempo, né? Esse mercado ele deve ter mais ou menos... Eu conheço o Moreira desde 90 e já era uma Sobrado, por isso que eu falei pra vocês que eu lembro dele como Sobrado. Ele deve ser de final de 70 para início de 80. Então já está beirando 50 anos. Beirando 50 anos de idade. Então, eles cresceram tanto que parecia um shopping dentro dele. Aí eles compraram todas as casas em volta da quadra. Eles chegaram a comprar uma segunda quadra. E o que eles fizeram? Eles conseguiram licença na prefeitura para as 2 quadras virar uma só. Ou seja, eles mudaram todo o trajeto das ruas por causa dessa quadra. Que eles juntaram. Aí mostra lá os propósitos, quando cresceu. Então, são elementos que eles mostram de como foi os primeiros passos.
as regras de funcionamento deles. Por exemplo, até um tempo atrás eles abriam cedo e ficava aberto até meia-noite. É difícil achar um supermercado que fica aberto meia-noite, né, pessoal? Não é fácil, não. Aqui em O Goiânia máximo só acho que é 10 horas. aqui em Goiânia só tem um supermercado, que é o Pão de Açúcar, que fica aberto à meia-noite. Não tem mais. Porque em São Paulo tem supermercado que fica 24 horas aberto, né? Nas grandes metrópoles. Aqui o máximo que fica aberto é meia-noite. Eu acho que nem shopping não fica, né? Não. Aqui todos os shoppings fecham 10 horas da noite. Todos. Então, são conceitos que eles têm para mostrar para quem está entrando, para a mídia, para a sociedade, como foi o seu crescimento. Então, esses três conceitos, elemento, propósito e interconexão, ele vai fazer o quê? Entender como que deve funcionar a visão de um RH, transformando e movendo as mudanças positivas de acordo com os seus colaboradores, criando os seus líderes, porque toda empresa tem os seus líderes. Toda empresa tem os seus... Nós temos os líderes para fazer crescer e nós temos líderes que gostam de também aprontar. Então, sempre nós temos esse reconhecimento na instituição. Aí nós temos alguns aspectos. Primeiro, os seus pilares, que é a integração de departamento. Já falamos nas aulas anteriores que não é apenas uma pessoa só que faz tudo. São divididos em áreas. Ou seja, nós temos quem fica só no financeiro, nós temos só quem fica no operacional, temos quem fica só no marketing. Você sabia, pessoal, que o marketing ele é muito importante no crescimento? O marketing ele pode crescer e também destruir uma instituição. A divulgação expande muito, né? E saber divulgar. Isso. Então tem que olhar muito isso. Aí nós temos os impactos das decisões. Ou seja, toda empresa tem sua política de satisfação ao cliente, satisfação aos seus fornecedores, satisfação aos seus colaboradores. Aí que eles valorizam os seus talentos. Vocês lembram que eu falei para vocês que muitas empresas, igual eu falei para vocês, as grandes escolas, quem indica é o QI, que muitas vezes ajuda, é o famoso QI. Sim. Alguma vez vocês foram indicados a algum emprego por uma outra pessoa? O QI, pessoal, ele é muito importante. Você sabia que por exemplo, dependendo da instituição, tem que ter tanto de currículo. Se quem tá indicando é uma pessoa que a instituição acredita muito, que é uma pessoa que a instituição gosta muito, na forma de trabalho, na forma de conhecimento, eles pegam aqueles currículos, jogam tudo pro ar e contratam a pessoa que você indicou? Sim, eu vi pelo o serviço do meu esposo aqui, por indicação, ele conseguiu numa outra firma, só que aí quando eles entrou em contato, a gente já tinha conseguido aqui, mas pela indicação o dele foi mais rápido. E poderia ser que tinha gente lá que tinha currículo muito melhor que o dele, podia ter. Mas Ele não tinha experiência. não tinha, né? Não. Mas o que acontece? Quando tem alguma pessoa que indica que eles
acreditam nessa pessoa, é muito mais fácil. Igual as grandes escolas em Goiânia, eles não contratam isso, não. Eu nunca vi um WR, eu nunca vi um colégio Einstein, um colégio Arena. Estou falando de colégios que pagam aulas monstruosas. Só que também a cobrança também ela é cruel. Mas é indicação. Eu, particularmente, eu tive uma escola que eu tive uma indicação no início desse ano e, de repente, 2 colegas me indicaram. Ou seja, a empresa me ligou para mim, a escola ligou para mim, marcando uma entrevista. Eu falei assim, quem que indicou? Ele falou assim, 2 professores te indicaram. Professor Fabrício e professor Carlos. Me indicaram e falaram maravilhas de você. Aí eu fui lá, fiz a entrevista. Perguntou se eu aceitava. O valor mensal era um valor que me chamou muita atenção. Mas teve um pequeno detalhe que desmotivou. O quê? Porque eles queriam que eu fosse professor de informática. Aham. Até aí, tranquilo. Aí perguntei, tem robótica? Tem. Existe possibilidade de eu assumir robótica? Ou ajudar na robótica? Não. E na matemática? Existem possibilidades para o futuro eu assumir matemática? Também não. Tinha que pelo menos deixar assim aberto, né? Já seria alguma coisa, né? Aí o que acontece? Aí, hoje, quais que são as 2 áreas que eu sou fascinado? É a robótica e a E a matemática. matemática. Ou seja, então, é como se tivesse podado. Uhum. Então, quer dizer, Porque se você entra numa firma que ela fala, a gente vai ver como que vai acontecendo, né? E lá na frente a gente vai conversar sobre essa possibilidade, aí a gente entra motivado como é que fala? A mostrar para a empresa que a gente é capaz daquilo, né? Mas quando ela já poda a gente no começo, não adianta a gente querer entrar para crescer lá dentro, né? aí queria que eu tomasse conta dessa aula de informática para todos os alunos da escola e queria que eu tomasse conta do site e da divulgação do site. Ou seja, Não é o que você estava querendo. não era o que eu buscava. Porque não adiantava, por exemplo, eu estar fazendo uma especialização de robótica, eu ter feito uma especialização de matemática há pouco tempo e não assumir, não trabalhar na área que eu quero. Aí realmente não compensa e poderia perder outras oportunidades também. Não, ia acontecer, porque eu teria que largar o Estado e largar o SESI também. Sim. Ou seja, eu ia largar 2 para ficar num só. Aí não compensa. Então, o que acontece, pessoal? Então, são impactos de decisões. Ou seja, um gesto que os gestores fizeram, ele impactou na minha decisão. E o pior, quando eu falei, não, isso é processo seletivo. Repete, por favor? Quando eu falei que eu agradeci a oportunidade, falei assim, até falei pro dono, a proposta financeira balançou, mas o foco meu era a matemática e a robótica. Ah, sim. Uhum. Então, quer dizer, mudou. Mas o bom que também foi honesto, foi sincero. Mas, por exemplo, quem me indicou lá é um professor que trabalha lá há 30 anos. Conta muito a opinião. Ou seja, não. Ele acabou a minha entrevista, já perguntou: você já pode assumir? Ou seja, não foi. É confiança, né? Não foi uma entrevista de emprego. Foi uma conversa já para poder organizar tudo. Então, pessoal. Assumir. Então, enfoque na cultura organizacional.
Entender como os valores e a cultura da empresa influenciam o comportamento dos colaboradores. Ver se aqueles funcionários estão vestindo bem a camisa. Aquele funcionário talvez não faça tudo que a instituição quer, mas o funcionário tem que mostrar também um pouquinho do querer. Tem que mostrar, por exemplo, hoje na minha escola, de manhã, tinha conselho de classe, tinha reunião com os pais. E eu estava em uma outra escola. Eu tentei fazer a troca. Não consegui. Mas só de mostrar para o coordenador a tentativa de mudança de escola, trocar as aulas, o que mostrou para a instituição? Que eu queria participar. Que eu tinha interesse em estar naquele momento. Não deu certo. Mas mostrei para a empresa que eu sou produtivo, que eu quero que o meu trabalho é saudável na empresa. Aí, junto com isso, aí com as tomadas vem os benefícios, que são as decisões estratégicas, a melhoria na gestão de talentos. Por isso que eu falo que a pessoa precisa mostrar um bom serviço para poder, aos poucos, ser o destaque. Para não perder aquele funcionário para o concorrente. Então isso é importante. Tentar o mínimo possível na troca de funcionários, colaboradores. Isso, pessoal, é muito ruim. Troca. O nível de satisfação... Acaba que tem que ensinar, ficar ensinando, direto ensinando, e acaba de ensinar um, quando ele tá pegando o jeito, vai ter que ensinar o outro de novo, vai ficando sempre naquela mesma e atrapalha o desenvolvimento da empresa, né? Isso. A insatisfação dos colaboradores é ruim. O colaborador tem que sentir confiança nos seus patrões, nos seus chefes. Ter um pouquinho de uma troca de informações. Eu, por exemplo, eu não sou um professor que fica depois do horário na escola. Não gosto. Mas eu sou um professor que tudo que pede eu faço. Não sou de ficar puxando o saco. Porém, tudo que pede eu organizo e faço com uma extrema rapidez, porque eu não tenho tempo para ficar enrolando. Eu mostro ser eficiente para eles. Ontem, por exemplo, na escola que eu trabalho, a coordenadora falou assim: tem como você elaborar para mim 2 provas de recuperação? Eu falei: tem. Quanto tempo você demora? Meia hora. Aí, meia Já chega a falar umas 2 horas. Porque eu já tenho meu banco de dados de atividades. Porque Não é muito bom, fica já preparado. Porque todas as escolas, no meu notebook, eu tenho material de todas as escolas que eu trabalhei de 2018 para cá. Eu tenho tudo. Então é só olhar na série que eu quero e pegar as perguntas que eu acho mais interessantes. Fácil, rápido e prático. E ganha elogio. Uhum. Então, Principalmente. a eficiência é a alma do negócio. E Chama muita atenção das empresas, realmente. Por exemplo, eu estava até conversando ontem sobre isso. Por exemplo, enquanto eu antes de entrar no SESI, eu poderia fazer processo seletivo em quantas unidades eu quisesse. Eu poderia participar de vários ao mesmo tempo. Só que quando você já é um funcionário, ele já não gosta de que você faz processos internos. Só se for para mudar dentro da instituição que você já está, da unidade que você já está. É como se, por exemplo, eu trabalho numa firma aqui, que nem meu esposo é vaqueiro. Aí ali na fazenda do lado tá precisando de um, só para fechar um gado rapidinho ali.
Aí acaba acontece alguma coisa ali, e aí, como é que vai fazer? Porque não tava na empresa, né? É mais ou menos isso. Porque acontece igual, por exemplo, igual o SESI tem várias unidades. Tem o SESI Aparecida, o SESI Charuri, SESI Planalto. Aí o que acontece? Até parei de me inscrever. Aparece por exemplo, o SESI Planalto é mais perto da minha casa que o SESI Charuri. O SESI Planalto ele é mais referência do que o Charuri. Só que acontece, por mais que sejam a mesma empresa, são coordenadores diferentes. Eu já não gosto. Agora, se na minha unidade que eu trabalho, tem lá, por exemplo, tinha aula do Fundamental, eu sou professor do Fundamental 2, e tinha um processo seletivo do médio, e eu conversar com minha chefia, e eles falaram, não, se inscreve, aí beleza. Se eles falaram, não se inscreve, aí é problema se você escrever. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aí aqui, quais são os processos de desenvolvimento da visão sistêmica? Capacitação de equipe, integração entre todas as áreas é muito importante. Monitoramento de resultados, igual, por exemplo, eu que trabalho no SESI, nós temos de 2 em 2 meses monitoramento de resultados de provas. Como eu falei para vocês, a gente era o último lugar do ranking do SESI em Goiás, hoje nós somos o primeiro. Nós já estamos sendo olhados por outros olhos. Agora a gente tem que manter o resultado, manter a qualidade. Você lembra que alguns cantores falam, o difícil não é não chegar no sucesso, o difícil é manter o sucesso. Então, esse é o nosso problema hoje, é manter o sucesso. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre os estudos, né, que depois vocês lerem. E que vocês devam compreender todos os processos. Então, pessoal, basicamente é o nosso conteúdo de hoje. Falta menos de 2 minutos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? Então, às 9h20 nós voltaremos para tirar algumas dúvidas de vocês. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, até daqui a um pouco, então.